Fala galera, bem-vindos aí mais um Papo de Casa. Hoje estamos aqui no quinto episódio do Papo de Casa. Falamos já sobre toda a parte de busca de lote, já falamos sobre financiamento, aprovações de projeto e agora a gente vai partir para execução desse projeto, né? Então, como que a gente faz depois que a gente já tem aprovado em prefeitura, depois que a gente já criou e idealizou o nosso projeto dos sonhos? Agora temos que partir para a execução dessa obra aí, né? Pegar os projetos que a gente criou, tudo que a gente deseja e executar. Só que como executar? Então, hoje aqui a gente está novamente com o Thiago Vicentini. Ele é diretor de engenharia da construtora Visconde. Tá aí com toda a sua bagagem, também sua experiência, agora que ele está vivendo com a obra dele, pessoal, né, particular, para trazer alguns exemplos para vocês sobre a parte de execução de obra e tentar desmistificar tudo isso que tem por trás, qual o tamanho, né, qual a dimensão de gerir uma obra. E também trouxe hoje aqui o Ítalo, que vai acompanhar a gente nessa jornada, nosso diretor de engenharia aqui da Tech Home, para agregar cada vez mais aqui esses episódios e a gente trilhar todo esse conteúdo aí que a gente precisa saber antes de construir uma casa de fato. Thiago, muito obrigado de novo aqui pela Eu que participação. agradeço. Participou com a gente aqui no quarto episódio. Se você quiser se apresentar para quem caiu de cara aqui no quinto episódio e não conhece você. Tá bom. Bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Thiago, tenho 39 anos, sou formado desde 2008, estou no mercado basicamente desde 2003, né? Antes da faculdade eu fiz colégio técnico, então eu iniciei um pouco antes na área, passei por empresas de vários segmentos, mas sempre na construção, metrô, obras rápidas, galpões, supermercados, empresas como Camargo Correia, Consultora Guarani, é, a Camargo Correia Desenvolvimento Imobiliário, a Brookfield Integra, a Rocontec, né, grande consultora de São Paulo, e há um ano e meio estou na direção de engenharia da Visconde, é uma empresa que a sede é em Itu. A gente trabalha bastante para o interior, na região de Itu, Sorocaba, Salto, Indaiatuba, temos alguns negócios em São Paulo e uma obra finalizando em Jacareí, tá? Como você falou, né? Eu acho que esse é o que dá toda a bagagem, mas eu acho que fazendo muito sentido aqui com o nosso papo, com toda essa história, eu resolvi fazer a minha construção, né? Realizar o meu sonho, que era fazer minha própria casa, e eu acho que a gente vai batendo papo aí, entendendo, poder contribuir um pouco aí com o pessoal que está antenado e querendo conhecer um pouco mais sobre como que é esse passo a passo, né? É Vamos lá. isso aí, maravilha. Boa. Obrigado aí pela visita, Tiagão. Não, Muito bom contar com você aqui. valeu E com demais. certeza, com toda essa bagagem, mais a vivência de obra, vai ficar claro pra galera o quão difícil é tocar a própria construção. Sou suspeito em falar, viu? Parece fácil, né? É Mas nem todo verdade. mundo conhece. Eu acho que nada melhor do que ter vocês dois aqui para trazer todo esse conteúdo, toda essa vivência em obra e explicar para quem está acompanhando a gente aqui no podcast desde o início como é que funciona toda essa gestão de obra. Então, como a gente já falou de projeto, desenvolvimento, aprovação, agora a gente parte para execução. E qual é a ordem de execução dos projetos que a gente contratou lá atrás? Acho que o grande ponto, né, a gente precisa seguir mais ou menos a natureza da construção. Então, para começar, você tem que ter a arquitetura, que é o que vai mandar, e aí é a origem de toda a base dos outros projetos, né? Depois a gente vem para o projeto de estrutura, que envolve fundação, elétrica e hidráulica, tá? E aí entram alguns projetos um pouco mais específicos, por exemplo, se vai ter um projeto de impermeabilização ou não, e principalmente os de acabamentos, né? Aí detalhamentos, né? Que aí pode ser um detalhe de forro, de bancada, de rebaixo, de encontro de piso, paginação. Aí entra em alguns outros projetos que é mais num nível minucioso de detalhe, Mais tá? projetos para decoração, né? Às vezes Exato, um projeto de paisagismo para exato. dar um Ou tchan na até de área externa, né? marcenaria, né? Marcenaria. Tem o caso até de projeto de marcenaria, depende muito. Ótimo. E a gente já sabe agora qual é a ordem, mais ou menos. Digamos que tem projetos aqui que podem ser executados lá no final, Exato. mas quem é responsável por elaborar esse cronograma de obra, né? Tendo em vista essa ordem que a gente precisa Eu executar. acho que assim, né? Partindo de um ponto que eu contratei um construtor, uma construtora ou um empreiteiro, é super importante
ter um alinhamento, até por conta de recurso, né? Porque às vezes existem as duas situações. Pô, eu tenho um recurso e precisa ser rápida. Então, assim, cara, eu tenho um recurso que é um pouco mais limitado. É importante você ter esse alinhamento com o empreiteiro para também para que haja esse alinhamento. Porque também, se você tocar de um jeito sem ter esse alinhamento com o seu empreiteiro, você pode ter um problema. Porque ou ele fala, pô, eu coloquei bastante gente na sua obra e agora falta recurso, eu não consigo continuar, eu não consigo manter os caras aqui. E o oposto também é válido, né? Então é super importante estar com isso casado. Partindo desse princípio, desse pré-alinhamento, geralmente quem apresenta, né? Partindo do princípio que quem está contratando não tem o conhecimento na obra. Ele vai apresentar um cronograma que que deve estar condizente com esse alinhamento. Ah, puta, eu preciso da obra, tenho recurso, uma obra desse porte, são 12 meses de obra, né? E ele vai detalhar ali para você, né, pela experiência que ele tem, cada mês a mês ali, mais ou menos o que vai acontecer, né? Ele vai criar uma curva físico-financeira, Exato. né? Ele tem um andamento físico que você prevê e quanto você precisa de dinheiro para executar cada etapa dessa. Exato. Porque aí não acontece o que o Thiago mencionou de acabou o dinheiro, tem que esperar receber alguma coisa, estou contando com uma venda que vai entrar e você desmobiliza toda a equipe. Então, se Exato. você parou a obra no meio do caminho, freou para buscar recurso, você teve um prejuízo aí, porque o Exato. cara vai cobrar de novo depois para mobilizar, você vai ter outros problemas que não precisava ter se você tiver uma curva físico-financeira bem encaixada ali com o seu planejamento financeiro, Exato. né? Isso é um ponto, sim, fundamental mesmo, ter esse Até alinhamento. mesmo quando a gente está falando de uma pessoa que está financiando a casa, né? Porque ela tem as aprovações, aliás, as vistorias que precisam ser feitas de acordo com a Exato. execução da obra para ter o dinheiro liberado, Exato. né? O recurso só vai ser liberado com a etapa Exato. entrega. A etapa Então, tem que estar pronta fisicamente, né? e Não a adianta etapa, mandar o esse é o material, grande né? ponto, né? Então, assim, tenho experiência o processo de financiamento com construção da Caixa, no meu caso. Então, é assim, primeiro que tem que ter muita atenção de como a planilha da Caixa foi elaborada, né? Porque ela também tem algumas ponderações que você tem que se atentar para que também esteja alinhado com o seu recurso e com os seus custos de obra, né? Por quê? Se você chega lá, fala assim, eu fiz essa etapa, mas quando você traçou a curva com o banco, não adianta você acabar aquela atividade, você tem que acabar a etapa completa. Ele vai te pagar a etapa completa, tá? E a etapa pode ser que não é só a fundação. Você prometeu naquele período X% de avanço. Se a sua fundação não tem isso, você tem que fazer a atividade sequente para ir batendo as etapas. Então é super importante porque você tem que se organizar de forma que você vai ter esse pulmão para poder fazer esse giro, porque é mediante reembolso, né? O banco ele trabalha mediante reembolso. Então você faz, apresenta que está feito e ele faz entre aspas a restituição desse valor, tá? E é lógico que tem que estar adequado com o gasto. Se você tiver um descolamento, por exemplo, ó, aquele valor na planilha do banco vale 10, você gastou 15 para fazer, o banco vai te pagar sobre os 10, né? Então, é super importante você ter esse alinhamento para que não falte o recurso na obra. Então, para o contratante com o cronograma em mãos, é dessa forma que ele vai acompanhando a execução. Então, a pessoa que passou o cronograma vai detalhar quais etapas em cada um dos meses, e aí a pessoa vai acompanhando. Exato. Então, por exemplo, traçou que aquela obra vai ser feita em 10 meses. Tá bom. Então, primeiro mês, né, como o Ítalo falou, ela gera uma curva física, que aí ela vira física financeira, porque aí, baseado no orçamento, né, numa relação com uma construtora, o cara vai te passar o custo da obra e ele tem isso aberto por algumas macro etapas. Então, aí, em cima do que se pretende fazer, ele vai ver qual é o custo que você vai precisar ter para aquela etapa e aonde você vai programar o seu aporte, ou qual é o valor, né, o recurso necessário para que tenha continuidade, não falte recurso para a obra. Tá? Sem esse cronograma em mãos, para uma pessoa que é leiga ali no assunto de construção, fica meio difícil para ela medir essa execução, né? Sim, porque a elaboração dele requer um certo conhecimento, porque você precisa ter noção de mensurar, por exemplo, ó, as estacas da obra, quanto vai custar, né? Tem concreto, tem o aço, tem a perfuratriz, o baldrame, vou fazer forma, não vou, vai ser contra barranco. Então você precisa ter a noção
do que será feito, qual o custo disso para você gerar essa física financeira. Então, o que muito empreiteiro faz? Ele chega e fala assim: olha, a sua obra vai ser feita em 12 meses. Beleza? Beleza. Você vai me pagar uma parcela quinzenal de tanto. E aí o cara, o empreiteiro, com a expertise que ele tem, se organiza para dentro desse período, com esse recurso que está combinado, que às vezes é uma parcela fixa, tocar sua obra. Só que isso para um leigo oferece um certo risco. Pô, será que o que eu já paguei está adequado com o que já foi feito? Não Né? consegue dimensionar. Como que dimensiona isso, né? O que eu sugiro? Até teve um casal de amigo meu, que leigos, e eles fizeram dessa forma. Então tá bom. Separou a obra lá em etapas. Então assim, fundação, alvenaria, telhado, parte cinza, entrou com acabamento, sim, de uma maneira agrupada. Então tá bom. Até aqui eu tenho que pagar, quando chegar nessa etapa, quantas quinzenas eu tenho que ter pago. E aí fez uma análise assim, então tá bom. Quando eu acabar o telhado e a parte cinza, equivale a 50% da obra. E aí você faz pelo menos um ajuste. Você vai fazendo isso, porque esse é o grande ponto. Você tem que ter um alinhamento, né, sobre o que você está recebendo, aquele trabalho lá, né, que tem um valor agregado, versus o que você está aportando. Existem muitos casos que, assim, o empreiteiro majora todo esse gasto do início e quando chega no meio da obra, você já pagou quase tudo e não tem para onde correr. E aí o cara faz a obra no tempo que ele quiser. Então, essa é uma relação muito complexa, é um ponto de atenção super importante. Nunca fazer, né, a contratação por tempo, né? Não, eu vou fazer sua obra em 6 meses, me paga aí 100 mil reais por mês. Exato. Se você faz desse jeito, tá fadado a você não ter como saber o que você tá pagando efetivamente. Então, se você elabora um cronograma e um orçamento, você vai saber exatamente o que você tá aportando de capital em cada etapa da casa. Acho que assim, né? A grande recomendação, a gente sabe que depende do momento de cada um e tudo mais. Mas acho que a grande recomendação é que vou fazer uma obra, né? Tô contratando uma consultora ou um empreiteiro. Eu acho que o ideal é ter um profissional para pelo menos, sei lá, uma vez na semana, uma vez na quinzena, ou que seja uma vez no mês, faça uma validação disso para ir balizando o seu aporte. É um investimento, para qualquer obra, um investimento relativamente baixo, que pode te dar uma segurança muito grande de acompanhamento da obra e principalmente a garantia que no final você vai conseguir executar a obra com o que estava previsto. Né? Até porque se você começa a aportar mais do que está executado e de repente seu empreiteiro tem um problema, seja ele de saúde, seja um problema realmente com a equipe, a empresa sumiu, você não vai ter dinheiro para terminar. Você vai ter que pôr todo o dinheiro de novo com o próximo empreiteiro. Exato. E ao passo que se você vai dosando esse aporte, vai entendendo como que você está alocando o dinheiro ali, teve algum problema por N motivos, você continua tendo recurso para trazer outro e terminar. Senão falta 5, 6 meses para terminar e você já aportou todo o dinheiro e não consegue mais mudar de fornecedor. Né? Um outro ponto que, assim, ainda não é o caminho ideal, mas é uma referência. Por exemplo, se o cara está fazendo um financiamento da obra, tá? Com a Caixa, eu não sei se tem outro banco que faça, mas gerou a FRE, que é a planilha que eles vão fazer o acompanhamento. Um ponto legal é você ir se balizando. Por exemplo, todo mês você vai ter que fazer a medição da Caixa para pedir o recurso, né? Ou o reembolso. Então, assim, se a Caixa até aquele momento mediu 30%, cara, seu financeiro tem que estar mais ou menos dentro dessa faixa. Se tiver muito fora, tem coisa errada, né? É lógico que ela tem uma certa subjetividade, mas entre você não ter nada e fazer um acompanhamento por essa planilha, que ela já tem umas faixas pré-fixadas, então você não vai poder pôr lá que a fundação vale 100% do custo da obra. Isso já está determinado pela Caixa. Então, é um parâmetro positivo, tá? Pode ser um ponto que ajude, mas de novo, acho que o melhor caminho, se você é leigo, não tem o conhecimento, vai fazer uma obra, contrata um profissional da área, mesmo que a visita dele seja uma vez no mês, com escopo, com o objetivo de validar o que foi feito, né? Não só pelo custo, que é lógico que é um fator super importante, mas até pela qualidade, né? O que está sendo feito, está sendo bem feito. Se você não tem um profissional da área, quem vai verificar isso para você? Está né? sendo feito aquilo que te prometeram, Exato, né? O porque que estava assim, no escopo do projeto. Certo eu tenho um projeto de armação. Concretou.
Se concretou certo ou errado, se não fez a conferência antes, você não sabe. Então, o ideal é ter o acompanhamento profissional, tá? Tiago, o que a empresa, né, o profissional que é contratado deve reportar para quem está contratando ele? No caso dessa pessoa ser um engenheiro, alguma coisa Não, de assim. quem está executando a obra mesmo. Ah, Ah, tive do algum problema empreiteiro. aqui, isso, do Tá. empreiteiro. Eu creio que assim, do ponto de vista de qualidade, esse é um item complicado, porque a tendência é que eles, principalmente sabendo que o cliente é leigo, eles falem o mínimo possível e vai tentar ir corrigindo isso ao longo do processo, né? Então até o pessoal brinca. Ah, não deu certo na alvenaria, corrige na massa, não deu certo na massa, corrige na pintura, né? Só que não é uma verdade, tá? Ou até para que isso seja feito, você gastou muito. Porque se a alvenaria não saiu legal e você vai corrigir na massa, uma massa que você poderia fazer com 2 centímetros, 2,5, vai ficar com 5, você gastou muito mais. Então, eu falo que assim, nesses itens, você viabiliza facilmente a contratação de um profissional que vai lá e vai te orientar e vai poder te dar muito mais base e mais força no processo. E vai vistoriar a Exato. obra. E quais são os principais erros que acontecem, enfim, os principais imprevistos que podem acontecer durante a execução do projeto? Olha, eu creio que assim, cara, a obra é um artesanato, né? A verdade é essa. Se você se atentar e fizer uma fiscalização efetiva, você vai conseguir mitigar muito disso. Mas se não, você está bastante sujeito a erros. E é lógico, tem erros pequenos e tem erros que podem ser relevantes, tá? Então, por exemplo, é, numa etapa de estrutura, para mim essa é uma etapa ultra importante, porque isso não aguenta desaforo, né? Então, por exemplo, se o projeto prevê lá uma determinada armação, uma determinada resistência do concreto, se você não seguir isso, certamente você vai ter problema. Pô, minha casa vai cair? Pode ser que não vai cair, mas vai fissurar, ou pode ser que ela performe de uma maneira inadequada, tá? E aí você tem ao longo do tempo patologias. Então isso não é bom, tá? É, Infelizmente, a gente acaba vendo, né, o produto final, né? Numa obra, geralmente você vê o produto final. É porque a Então, pessoa não consegue acompanhar cada etapa, como você falou. Acho que ela conseguir se balizar com o que foi feito e o aporte financeiro já feito ali no cronograma de obra, já é uma boa forma para ela conseguir se nortear e entender ali onde ela tá. sim, acho que são fatores complementares, né? Porque quando a gente, falando aí não um pouco de casa, mas quando a gente vai para o nosso negócio como incorporador ou como construtor, né? A gente tem como valores, né, uma edificação que é custo, prazo, qualidade, segurança, né? Então, é um conjunto de fatores. Não dá pra gente falar assim, ah, a obra tá boa de custo. Você tem uma qualidade ruim, você vai ver os caras estão expostos a problemas de segurança. Então, assim, é difícil, né? A gente escolher um ponto para perseguir. Numa gestão mais profissional, a gente vai procurar tudo. E a gente vai se cercar de verificações em todos os aspectos, para garantir a performance do empreendimento como um todo. Eu sei que, eu falo pela experiência própria, na minha casa é diferente. Eu, por ser engenheiro, eu prezo por esses itens e faço esse acompanhamento. Por exemplo, eu contratei um empreiteiro. Então, assim, não tem engenheiros na equipe dele, tá? Então, assim, tem duas pessoas que fazem a fiscalização, né, sobre a equipe que tá lá. Mas no fim do dia, por exemplo, eu pego lá fim de semana, várias vezes eu fui lá à noite com lanterna fazer conferência para garantir que o que estava lá estava sendo feito adequado, entendeu? Então, é, a gente, infelizmente, numa obra precisa perseguir o todo. Não dá para só. São parâmetros que podem te ajudar e te dar norte para que você fale, pô, eu tô num caminho bom. Mas às vezes a adesão física financeira não quer dizer que o cara tem uma qualidade. Ou o cara tem uma qualidade legal, não quer dizer que você está com a obra numa adesão física financeira adequada. Então, por isso você tem que se cercar de todos os tipos desses pilares para garantir que você vai ter sucesso no seu produto. Os problemas da obra, né, eles vão se acumulando, né? Porque se você não tem as conferências na etapa certa, vamos falar que você errou a primeira etapa, que é a alocação.
Pô, e ninguém percebeu um negócio desse. Ah, a casa ficou em cima do recuo, a minha piscina ficou num pedaço da viela. O custo para você arrumar isso é absurdo. Ah, errei aqui o pé direito da escada. Você vai ficar com os degraus ali tudo meio torto, né? Você vai dar uma pisada e sabe quando você sente aquele um degrau maior, um degrau menor? Você só vai sentir isso na hora que você estiver lá usando. Então, se você não tem essa conferência por etapa, vai gerando problemas que vai. Tem tipos de problema que o próximo serviço entrega. Então, vamos falar que você fez lá, o cara fez o contrapiso e não tá legal, não fez um caimento. Pô, na hora que você começou a colocar a cerâmica e jogou água, você viu que o contrapiso tá sem caimento. Então, mas você perdeu a cerâmica e a argamassa da cerâmica. Exato. Se alguém vai lá antes e confere, joga uma água no contrapiso, confere essa etapa, a cerâmica já vai estar mais certa. Se você tiver contrapiso errado, você só perde o contrapiso, Exato. arruma ele e vai para o próximo passo. Agora, isso se repete assim em todas as situações da obra. Ah, eu conferi a tempo que o esquadro da parede estava certo, eu arrumo na alvenaria. Não conferi a tempo, vou deixar para massa, você vai gastar mais massa, você vai bem perder mais. a área do cômodo, porque vai ficar mais Você travado. O batente que você tinha comprado para a porta, que era um batente de 14, já não funciona mais, porque agora a parede foi para 19 centímetros. Então tem um monte de coisas que vão dando que se você não trava as medidas e não vai conferindo, as próximas etapas não conseguem andar também. Vai entregar um serviço, se você não trabalha com a conferência prévia, o próximo serviço vai entregar o anterior Exato. em algum momento. E quanto mais tarde você detectar, mais você tem Trabalho mais você vai retrabalho. Fato. E Né? até pensando nesse checklist que vocês falaram, quais são as etapas desse cronograma que a pessoa que está contratando recebe ali que ela deve acompanhar, os principais? Geralmente, assim, eles são um pouco mais genéricos, tá? Então ele vai ter lá fundação, né? Seja uma fundação profunda ou superficial, né? Uma sapata. Aí ele vai fazer ali a parte de alvenarias, tá? Aí a casa é um sobrado, então ele vai pôr assim, alvenaria do pavimento térreo, tantos dias, laje em tantos dias, alvenaria do pavimento superior em tantos dias, laje do superior em tantos dias, né? E aí ele vai fazer esse detalhamento. Aí depois disso ele vai falar que telhado e parte cinza, vou rebocar a casa por fora. Então ele vai agrupando nesses tópicos. Depois disso, geralmente aí já vai bem pro acabamento. Então aí vai pôr cerâmica, né? Vai ter a separação em cerâmica. Se vai fazer a massa corrida, né, sobre emboço, ou se vai fazer um gesso liso, por exemplo, vai estar lá separado. E aí, basicamente, entra com, ainda em acabamentos, né? Bancadas, alguma coisa assim, portas de madeira, caixilharia, e basicamente ele vai para pintura. Tá? O desdobramento para obras residenciais, né, num padrão médio, não há um detalhamento muito maior que isso. Tá? E é legal a pessoa que vai começar essa obra, né? Ela ter no mínimo uma experiência do que é o caminho crítico para a obra. Porque vai ter, às vezes, aquela pessoa que não sabe muito bem o que olhar e ela fica lá olhando minúciazinhas que não vai trazer resultado nenhum. Ela tá olhando aqui a formiguinha e o elefante tá passando ali atrás dela. Então, ela tem que ter essa noção, né, das atividades que realmente não adianta colocar mais gente que não vai andar mais rápido, né? Se ela perdeu um prazo ali na fundação, não tem muito outras atividades que você vai usar para ganhar esse prazo, né? Tem atividades que você consegue fazer ali um paralelismo, toca aqui ao mesmo tempo, faz duas atividades de uma vez e você ganha prazo. Mas se a pessoa não souber quais atividades realmente são críticas, dificilmente ela vai saber se a obra tendencia a terminar no prazo certo ou não, né? Eu tenho um exemplo bacana, né? Isso aí eu acho que já usou várias vezes em obra, que assim, falando em caminho crítico, né? Você fala assim, cara, é uma analogia à gestação. Você fala assim, cara, tem coisas em obra que assim, 9 grávidas não vão parir um filho em um mês, né? Então, não é essa conta simples. Ah, beleza, preciso de 10 caras para fazer isso em uma semana. Tá bom, então eu vou pôr 30 para fazer. Depende, como o Ítalo falou, tem coisa, o que é caminho crítico, a própria execução do serviço não permite, não adianta entupir de gente. Então, você tem que estar dimensionado para isso. Outras atividades, sim. Poxa, eu vou fazer isso em paralelo, porque aí não é um tempo que vai esperar esse para fazer. Enquanto eu estou fazendo isso, eu posso fazer isso sem problema, né? A gente, em obras num nível profissional maior, em prédios, a gente principalmente se atenta muito nisso com relação a itens de segurança, né? Então, por exemplo, eu não posso fazer
tá o cara descendo, rebocando a fachada e tem gente trabalhando lá embaixo fazendo vala, entendeu? Vai tomar um tucho de massa na cabeça. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa fazer esse tipo de analogia, tá? São etapas essenciais para que a obra aconteça e que não tem onde você mexer ali, ela tem o seu período mínimo Exato. e no fim é ela que determina, são elas, né, o caminho crítico que determina O prazo o final. prazo final da obra. Prazo final. Embora você Ele é o possa que ter manda. outras. Você tem, fora ele, você tem várias atividades que acontecem paralela com essas principais. Essa sim você tem uma flexibilidade um pouco maior, logicamente, tem um certo limite, tá? Senão ela pode passar a ser caminho crítico. Mas quando traça isso, aí você sabe, ó, minha obra é esse prazo, e isso aqui tem que acontecer dentro desse período. Se essa linha não acontecer, vai ter um atraso. Mas isso quem vai conseguir dar é já alguém que já tenha uma expertise muito grande já com gestão de planejamento e controle para poder passar, tá? E pensando em tudo isso que a gente já falou sobre o cronograma, eu queria entender sobre o orçamento que foi feito lá no início, com base naquele projeto que a gente criou. Ele tem um valor fixo para a pessoa que contratou? Como funciona geralmente isso em contrato? Isso, assim, eu acho que hoje a realidade em função disso é um pouco foi mudada, tá? Antes da pandemia, era muito comum numa relação com uma construtora a pessoa fechar um contrato, né, de obra pronta, né, com uma empreiteira, e aí ele vai te entregar a obra naquele custo, desde que algumas premissas sejam cumpridas. Então, por exemplo, eu vou estabelecer que a bancada tem que ser essa ou essa pedra, o piso tem que ser nessa faixa de valor, sendo assim, eu vou te entregar. O que aconteceu muito, né? Muito, isso de uma forma generalizada. Com a pandemia e com os aumentos que aconteceram em decorrência da pandemia, né? Primeiro nos materiais, pouco depois com a mão de obra, essas construtoras não conseguiram arcar com isso. Porque, de fato, mesmo com a correção do INCC, que geralmente os contratos são regidos, houve um desequilíbrio econômico. E quando você fala aqui construtoras, né, a gente está falando tanto das grandes construtoras, que tem toda essa estrutura já paramentada, e muito mais ainda das pequenas, que está Sem fazendo dúvida. 2, 3 casas, Sem do dúvida. empreiteiro que pegou ali 2, 3 casas para fazer na região, sofreram ainda mais. Exato, porque assim, né? Eu tinha feito um estudo, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e no pacote de obras que eu tinha, quando eu analisei, eu tinha 8 obras nessa outra empresa. Quando eu analisei esse pacote de obras que pegou esse aumento, né, meio que pós-pandemia, a gente tinha tido uma correção no período do INCC de 19% e o nosso custo real para aquelas obras foi de 30%. Então, quando você põe isso numa escala, é difícil para o construtor. Porque, cara, o lucro dele não é isso, entendeu? Então, é difícil. Então, falando um pouco do mercado de casas, muitas construtoras quebraram e muitos chegaram aos seus clientes e falaram assim: ó, eu tenho um contrato com você, eu sei disso, mas se você não pôr grana, eu não tenho como acabar a sua obra, né? E hoje a maioria dos contratos, em função desse cenário que aconteceu, já colocam proteções para isso, né? Exato. O reajuste aqui vai acontecer acompanhando o INCC ou o GPM, IPCA, desde que não haja uma grande variação disso nos preços reais de mercado, Exato. entendeu? Exato. Né? Porque o próprio INCC, né? Como que ele funciona? Ele tem um delay, vamos falar assim, entre a realidade. Por quê? O INCC é a retroalimentação das Nossa. construtoras do mercado para o índice. Isso leva 2, 3, 4 meses para começar, né? Para aquilo que está se pagando hoje entrar para o índice. Então, que a pandemia realmente foi um caso que, assim, foi nas alturas, né? Foi estratosférico o negócio e não teve como segurar, tá? Mas, de fato, hoje, assim, as construtoras que eu conheço, ou já se blinda no contrato com variações limite, ó, até tantos por cento, tá dentro do meu custo. Se o índice passar disso, eu tenho que te apresentar. Ou até muitos deles falam assim, cara, material eu te passo e você compra, né? Às vezes faz uma taxa de administração em cima, alguma coisa assim, mas muitos deles até tiraram do escopo a compra dentro do guarda-chuva de materiais por conta disso. Thiago, e com relação aos serviços que são contratados nesse cronograma, eles também têm reajuste? Eles têm isso previsto em contrato? Ou não há reajuste, é um preço fechado?
Mas isso Para execução de obra. para execução. Isso. Então, é a mesma, a lógica é a mesma, tá? O cronograma foi lá elaborado, as atividades da obra, não houve mudança de escopo, tá dentro desse enquadramento. Houve mudança de escopo, aí é uma relação normal de assim, olha, teve um crédito e débito, um aditivo aqui, você me pediu isso a mais, e aí é feito um acréscimo. Fora isso, basicamente é o mesmo regimento. Vai estar dentro da minuta, dentro dessa margem, ou se for um caso até mais um pouco mais puxado, ele vai tirar fora o material. E aí a compra é por conta do contratante mesmo. O que eles fazem eu faço a gestão, por exemplo. O cliente às vezes não tem conhecimento, não tem. Então ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte: a mão de obra tá aqui, eu vou te cobrar tanto, e o material eu monto aqui o mapa de cotação, e te apresento. Você me validando, eu vou lá e compro, né? Isso fica à parte. Agora, numa relação um pouco mais complexa, de construções maiores e tal, a gente tem contratos PMG. Então, a construtora vende a sua expertise, né? Então, assim, ó, eu garanto para você que eu vou construir essa casa para você, ou esse prédio para você, com preço máximo garantido, que essa obra vai custar tanto. E aí é a reengenharia e tudo mais. É que mesmo essa modalidade durante o pandemia e pós-pandemia teve muito problema também. Mas isso é uma prática muito comum no mercado. Isso funciona hoje, logicamente com as mesmas travas. Cara, variações dentro do comum eu absorvo, variações fora do comum Estão eu previstas tenho que, ali que não eu tem tenho como que, ser. exato. Aí o que pode ser feito no dia a dia? Vamos supor, tem algum determinado material que está previsto e esse material, sei lá, bombou o preço. Eu acho que na relação saudável, o cara vai chegar lá, o consultor, e falar assim, ó, puta, esse material que você pediu é um material específico da obra, ele está se enquadrando fora da tolerância. Você quer manter esse material, o custo seria de tanto a mais. Ou, como alternativa, tem esse que é parecido, tem esse que é um similar, tem esse aqui, e aí toma-se a decisão, né? Acho que o grande ponto ruim na relação é quando o aditivo chega no final, né? A gente, quando estava em obra, você fala, cara, não é possível, você veio me falar isso agora. Então, acho que isso para o cliente é muito ruim, né? Então, essa relação, né, de execução e está sujeita a alguns imprevistos, a mudanças de obra, essa relação tem que ser naquele momento. Da mesma forma, né, pegando o gancho, quando o cliente pede alguma coisa a mais, que não está no escopo. Então, assim, cara, você me pediu isso a mais, vou fazer. O custo é tanto e pode ter um impacto de prazo de tantos dias. Você está ciente? Tô. Então, beleza. Faz um papelzinho de pão lá com o cara, falou, ó, você me pediu essa bancadinha a mais, não estava no escopo, vai ficar tanto a mais e vou levar uma semana a mais na sua obra. É porque Que pode são os acontecer problemas. muito, né? Exato. Principalmente se você está fazendo a casa do seu sonho ali. Você vê que nós já falamos aqui de pelo menos 7, 8 meses do dia que eu comecei a pensar no projeto, a prefeitura, fazer a obra. Aí você tá lá passeando na Leroy Merlin, viu um negócio que tá gostando mais, viu a foto não Exato. sei aonde, pô, eu queria isso aqui lá na minha casa. Então vai acontecer inevitavelmente de você querer Exato. fazer essas mudanças porque o seu desejo vai mudando e Sim. você logo vai pensar, tá na fase de construção, é melhor mudar Melhor agora. mexer agora do que E deixar. depois, né? Sem E dúvida. aí você começa a criar essas modalidades diferentes aí da Sim. mudança no meio do canteiro que não estava previsto, né? E eu falei isso porque esse, assim, certeza que se você pegar numa relação de cliente e construtor, esse é um item que dá muito problema no final, muito. Porque, assim, o empreiteiro, às vezes, naquela de atender, faz e manda a conta no final. E isso é ruim. Aí surpreende a pessoa. Porque, pô, quem falou nada? E aí, depois vira relativo, tá feito. Puta, ficou barato ou ficou caro? Agora já tá feito, não tem discussão. Então, sempre o melhor teve alguma mudança no escopo em relação ao que está combinado, já senta na hora, quais são os impactos de prazo e custo. E puxa isso, né? Pede o assunto, na hora que você pedir a mudança, já fala, me fala se vai ter já algum impacto de custo ou de prazo, porque também vai ter, de novo, né? A gente pode estar, às vezes, na mão de um empreiteiro, de um construtor que não sabe direito, ele tá ali na ânsia por te atender. Sim, Aí sim. ele sai comprando, sai fazendo, depois de uma semana ele descobriu que custou 10 mil reais. E aí ele vai te falar, você vai falar, não, então não muda mais aqui. Se eu soubesse Mas que era 10 mil, eu não já queria. já fez, entendeu? Se eu soubesse que era 10 mil, eu não queria. Achei que fosse 1.000.
entendeu? E aí? Essa Aí, comunicação transparente Exato. é Esse eu acho que essencial. na relação, né, um ponto que é super importante, tem que ter esse alinhamento, porque é um alinhamento de expectativa mesmo, né? O cara fala, pô, caramba, mas só por causa disso é 10 mil. Pra mim era coisa que você não ia mudar nada, né? E a gente falou bastante sobre serviços, materiais, para dar um dimensionamento para quem está acompanhando aqui, e nunca executou uma obra, nunca planejou uma obra, está assistindo aqui o episódio como primeiro episódio. Quais são os serviços que envolvem a construção de uma casa, materiais, quantidade de materiais e quantidade de funcionários que tem que ser geridos ali ao longo de uma Sim. execução de obra? O dimensionamento de uma equipe, é assim, ele tem uma relatividade basicamente em função de dois fatores, né? Como que tá o cronograma dessa obra em termos de recurso, que a gente falou lá atrás, né? É uma obra que ela vai tocar a todo vapor, ou é uma obra que, cara, eu vou manter ela mais constante, mesmo que demore um pouco mais. E também, logicamente, o porte dessa obra. Se fizer uma casa de 100 metros, você tem uma equipe X. Se você fizer uma de 500, você tem outra equipe. E não é diretamente proporcional. Cada projeto tem lá as suas especificidades. Então, isso é uma coisa que não tem uma regra de bolo, tá? A gente em prédios, a gente até tem alguns parâmetros, falando que, puta, são prédios de um certo padrão e tudo mais. A gente tem alguns parâmetros históricos que a gente trazia de dentro das empresas para ter uma ideia de efetivo, de dimensionamento. Mas eu acho que falando numa casa, é muito relativo. Nem O que pensando você nas vai etapas ter de obra, a gente quando consegue você, ter uma noção. o que a pessoa pode ter certeza é que ela vai ter mais de 100 tipos de materiais diferentes para ela comprar. A Sem partir do dúvida. momento que ela assume junto e fala, vou comprar, vou participar, não, ele vai entrar com a mão de obra, eu vou com o material, você vai ter que ter um mínimo de conhecimento de mais de 100 tipos de materiais Exato. diferentes, porque você vai comprar o pessoal às vezes fala, não, é comprar areia, cimento e bloco, né? Não, você tem, pô, se a gente for listar aqui os materiais, o serviço vira, e aí muitas É vezes muito vai grande. chegar uma listinha ali no papel de pão para você, e você vai ter que chegar lá no material de construção e decifrar aquela listinha e ir comprando, e você não sabe o fim daquilo, porque tem muita coisa para comprar. E você não sabe se a equipe que tem hoje na obra é suficiente para o serviço que tinha hoje. Então, assim, não, essa obra aqui, pô, uma casa de 100 metros quadrados. Se não tiver todo dia pelo menos 2 pessoas, alguma coisa tá errado. Mas vai ter, sabe, não, se eu quero fazer essa obra em 5 meses, eu preciso ter 10, 15 pessoas, às vezes, trabalhando no paralelismo ali para dar conta, né? E se for uma obra pequenininha, não cabe muita gente também. Tem um prazo Exato. mínimo. De novo, volta na história de 9 grávidas não fazem 9 meninos em Caminho um mês, crítico, né? né? É o caminho crítico. Então é importante a pessoa ter essa noção de que, pô, pelo menos 100 tipos diferentes de materiais ela vai ter que arcar. Mas e Exato. ainda se a pessoa não contratou um construtor? Ela quer fazer por etapas. Então ela vai contratar alguém para a fundação, vai contratar, ela quer ser a construtora, né? Ela vai Aham. subdividir tudo e sair contratando. Ela vai ter pelo menos 30 serviços diferentes para contratar. Que ela Sim. vai ter que dos 30 pegar no mínimo 3 orçamentos, se ela Exato. tiver o mínimo de diligência para fazer. Exato. Então, E tem que pegar, porque a variação de preço é muito grande, né? E de novo, como a gente falou lá no episódio dos projetos, toda contratação tem que olhar o escopo, a qualidade, a especificação, porque assim, é uma infinidade muito grande. O Ítalo falou bem, estão falando mais de 100 tipos de materiais, mais de 30 serviços. Então, se você só olhar preço, provavelmente o mais barato não quer dizer que é o mais adequado, né? Por quê? Às vezes ele está te entregando menos. Então é importante sempre comparar. Na minha casa, eu faço para toda contratação, eu faço um mapa, eu coloco, por exemplo, no caixilho, eu tô pondo peça por peça, por manda para quê? suprimentos, Tiagão. Entendeu? Bom se fosse, né? Meu suprimento sou eu também, lá, no meu caso, então não tem como escapar. Mas assim, é por linha a linha, porque cara, o exemplo do caixilho, né? Se você só pegar e falar assim, ó, mandei o projeto para todo mundo me mandou o valor. Pode ser que você vai contratar realmente o caixilho da casa inteira por aquele valor. Só que assim, um tá te entregando numa linha mais enxuta, o outro numa linha mais robusta, né? Um tem um detalhe de acabamento melhor, a qualidade dos acessórios é melhor. Então você tem que olhar tudo, porque às vezes não é só o valor. Às vezes fala, caramba, vale a pena pagar 5 mil a menos e ter uma linha inferior, que vai ter uma performance térmica, acústica menor. Então, tudo isso você tem que ponderar, né? Principalmente quando você não tem isso especificado.
né? No caso de obras residenciais, como a gente falou, a minha casa, por exemplo, não tem um projeto específico de caixilho. Não tem. Então, o que que eu faço? Eu mando o projeto arquitetônico e falo, eu quero que orce numa linha que esteja adequada dentro de norma. Beleza. Só que ainda você tem o cara às vezes puxa um pouco, vai mais no limite. E aí, às vezes, você está pagando pouco mais barato, ou às vezes nem está pagando mais barato, e é uma linha inferior. Então, você tem que, para toda contratação, tem que olhar escopo, tem que ver se todo mundo está orçando a mesma coisa, a mesma quantidade, para aí sim você tomar a decisão e fazer o fechamento. E conseguir comparar. Até o Ítalo tinha dado um exemplo anterior da gente estar comparando coisas que aqui um projeto ele está entregando o mínimo e não é aquilo que é o ideal para mim. Queria fazer as duas últimas perguntas aqui para você, Thiago, pensando em quem está escutando aqui e pode tirar de dica e de ensinamento com a experiência de vocês dois também. Com relação aos riscos que uma mão de obra que não seja qualificada pode trazer para a pessoa, quais são esses riscos que você vê? Eu acho que é uma Uma variedade infinidade, né? grande, tá? Porque assim, desde um risco, vamos falar assim, que é o imediato. É o cara te causar problema de custo e prazo, com retrabalhos ou com uma obra mal feita, e às vezes com uma coisa que é até irreversível. Vou te dar um exemplo. Eu fui com um amigo meu, há pouco tempo atrás, ver um terreno para comprar. E aí, esse terreno, ele tinha. O cara que começou a obra ao lado, na locação da fundação, o cara se perdeu e ele locou um monte de estaca no terreno do vizinho. E Isso aí. não é difícil de acontecer, tá? Porque às vezes para fazer a locação, você não tem identificação do terreno, você não tem o número lá, uma plaquinha já, né? Você entrou no loteamento agora, não tem alguém para acompanhar o serviço e mostrar qual que é o lote, você fala, é o lote Q10. O cara chega lá, tá parecido, tira Eu a acho que medida, é isso aqui. aqui, pau no gato. Você faz a fundação no terreno do vizinho. Então. Parece E aí. piada, Não, mas isso acontece muito, cara, tá? então, para esse caso, isso foi recente. Foi reversível, porque o cara fez. E aí o que aconteceu? Era até a história, né? Quando a gente foi lá com o dono do terreno que tava vendo para compra, ele falou, cara, tenho todas as trocas de e-mail, né? Isso foi caracterizado pelo condomínio, está todo documentado. Mas assim, o cara que é o dono lá do lote, que fez a fundação, o cara perdeu, não tem mais o que fazer. E neste caso, o cara desistiu da obra. O cara falou, meu, o cara já surtou num nível que o cara falou assim, meu, ele já tinha investido 50 mil na obra. O cara falou assim, meu, isso não é pra mim. Por quê? Ele perdeu tudo. Ele perdeu toda a fundação que ele fez, tá no lugar errado. Entendeu? Por mais que nem tudo saiu fora do terreno, foi só uma parte. Só que a alocação de tudo tá errada. Então, quer dizer, hoje ou ele vai ter que fazer uma adequação da fundação, alavancar, que aí vira um imbróglio, para poder não perder isso, que talvez saia mais caro o molho do que o peixe. Ou o cara tem que simplesmente falar assim, cara, esquece tudo que tá aqui e eu vou fazer de novo. Então, esse é o primeiro a perda, né? Que a gente tá falando que é o dinheiro e o tempo que foi perdido. Isso não volta atrás. Mas eu acho que é muito mais complexo. Você pode, você pode ter uma infinidade de problemas, como, sei lá, puta, o cara que você contratou roubou coisa na obra do vizinho. Acontece pra caramba. Ou o cara que você contratou se acidentou. Né? Isso é uma coisa que também faz parte do processo, tá? Assim, por mais que se mitigue, é um risco, né? E assim, se você olhar nas nossas obras como incorporadores e tal, o nível, a exigência é altíssimo e mesmo assim está sujeito a acontecer. Agora, você vai pelos condomínios, dá uma volta nos condomínios, dá uma olhada em obra de rua. Você vê o Cara, pessoal num andaime tá, estreito, sem cara, nem, às ancoragem, vezes nem sem andaime tem. O cinto, cara tá lá em cima, na lá, ponta de 8 uma metros de escada. altura, Parado. meio que na escada, de chinela havaiana. E fala, cara, eu não, hoje, assim, pela cultura que eu tenho de trabalho, isso eu não permito, né? Mas, assim, são Não é situações todo que você mundo que fala, tem a cara, noção do perigo, né? A exato. gente ensina a vida inteira para os filhos, né? Você tem que ter noção do perigo, né? Mas os assuntos são tão diferentes do que a maioria das pessoas está acostumada no dia a dia, e ela vê muito isso no bairro, vê em todos os condomínios e acha que, pô, tá É tudo bem normal. assim, é normal, né? Mas nem sempre o que todo mundo tá fazendo é o melhor a Exato. É o ser feito, né? É correto, o né? correto, E né? aí, nisso, você pode ter um risco. O cara se acidentou, você é o proprietário. O cara se acidentou na sua casa, lá na sua obra.
Você mesmo com um contrato com uma construtora, com um empreiteiro, você está no meio do pacote. Não tem como. Você faz parte daquilo, você é o proprietário, né? Então, é uma infinidade de coisas de riscos que a gente está sujeito. Thiago, qual seria a dica final aí que você daria para todo esse processo aí que a pessoa está passando de execução? Na verdade, desde o início, né? Desde a contratação de projeto, aprovação e execução. Se você pudesse dar uma única dica. Eu vou complementar o que eu falei no episódio anterior, que eu falei de planejamento, né? Porque eu acho que para tudo o planejamento é extremamente necessário. Complementarmente a isso, tem que buscar por bons profissionais, né? Com referência, com indicação, com portfólio, para a gente tentar mitigar alguns riscos que ainda existem, tá? De novo, que eu falei um pouco no início, contratar ou ter algum profissional ali da área competente para poder te orientar, né? E é um investimento, porque às vezes qualquer retrabalho que você tiver na obra, qualquer custo, qualquer desperdício que ele for ali diminuído ou mitigado totalmente, você já pagou essa mão de obra. Então, é um investimento que vale a pena, da mesma forma que é obrigado você comprar o aço para fazer sua casa. Cara, dentro de uma lógica, de uma coerência com o que você pode e com o que aquele profissional está disposto a te ajudar, faça algum tipo de contratação do profissional para te orientar e estar com você nessa jornada. Novamente, muito obrigado por você ter vindo aqui, pelo compartilhado convite. todo esse Thiagão, conhecimento. Valeu, Obrigado, obrigado. Ítalo, de novo, Quero por ter ter participado contribuído aí desse com episódio. vocês e principalmente com os clientes aí que estão nessa captura, né? Ou buscando o sonho aí de ter sua casa própria ou sua construção, ou seja qual for. Hein? Com certeza. Espero que a gente tenha contribuído aí com essa jornada. Fiquem atentos para os próximos episódios, que a gente vai dar sequência a essa trajetória que a gente está criando de construção da sua casa. E tudo que a gente puder tirar de dúvida, a gente segue à disposição. Pode deixar nos comentários, pode seguir a gente nas redes sociais. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Falou, pessoal. Valeu. Obrigado. Até mais. Obrigado aí. Tchau, tchau.